Olá, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma TPC da Diretoria de Ensino da região de Catanduva. Hoje nós vamos abordar um assunto muito interessante e vamos lançar aqui, logo de início, duas questões para vocês refletirem um pouco. Que tipo de educação é oferecida aos estudantes da rede? Qual é o público atendido nas unidades escolares atualmente? Reflitam sobre isso. E antes de iniciar nossa TPC, nós vamos apreciar um vídeo. Você já pensou sobre o que todas essas pessoas têm em comum? Homens e mulheres, crianças e idosos, homossexuais e heterossexuais, índios e negros, orientais e brancos, pedestres e ciclistas, jogadores de futebol e advogados. Sim, nós temos muitas diferenças, mas também temos todos algo em comum. Somos todos seres humanos. E apesar de diferentes, somos todos livres e iguais, sem distinção de sexo, cor, raça, religião, orientação sexual e opinião política. E por isso, devemos ser respeitados e protegidos. Afinal, todos nós temos direitos. Mas nem sempre foi assim. Nossos direitos foram conquistados com muitas lutas. Lutas que atravessaram gerações. Muitos homens e mulheres contribuíram para as conquistas e os direitos que temos atualmente. E hoje, eles estão inscritos e registrados na Declaração Universal dos Direitos Humanos. Os direitos humanos são universais. Isso quer dizer que valem para todos e todas. São também indivisíveis, porque temos o direito a todos os direitos. E também são interdependentes, ou seja, um direito não existe sem o outro. Temos direito à vida digna, à liberdade, à segurança. Temos o direito de nos expressarmos. Temos o direito de não sermos presos sem motivos e de termos um julgamento justo. Temos o direito de ir e vir. Temos direito à educação, à saúde, ao trabalho decente. Temos direito de escolher que religião seguir. Muitos desses direitos ainda não são assegurados hoje em dia. E muitas pessoas não têm conhecimento sobre eles, não têm acesso e não os questionam. Nossos direitos podem parecer apenas palavras num documento, mas são muito mais do que isso. São esses direitos que possibilitam que você exerça seu poder de escolha, de expressão e de decisão. Os seus direitos têm sido respeitados? Há quem tente tirar os direitos dos outros por meio da violência, da opressão, do constrangimento e da humilhação. E os direitos que são violados no presente comprometem o futuro de um país, de seus cidadãos e cidadãs. Por isso, fique ligado, denuncie, cobre e, claro, sempre respeite os direitos das demais pessoas. Garantir que os direitos humanos sejam efetivos e respeitados é responsabilidade de todos nós. Vamos juntos fazer disso uma realidade? Então, pessoal, nessa TPC, vocês viram aí que nós vamos falar um pouco sobre os direitos humanos, né? Então, neste momento, desta TPC e nas próximas, nós vamos abordar temas que permeiam os objetivos de desenvolvimento sustentável no Brasil, tendo como referencial a ONU e o novo Estatuto Padrão do Grêmio Estudantil, tá? De acordo com a resolução nova, né, SEDUC número 18, de 8/3/2022, agora as unidades escolares terão uma comissão de direitos humanos, tá? Mas isso nós vamos convidar a PCNP Leandra para falar mais sobre esse assunto, tá? Então nós vamos iniciar aqui mostrando para vocês a pauta da nossa TPC. O conteúdo é a Organização das Nações Unidas, ONU, Direitos Humanos e as Condenações do Brasil. Contextualização. Esta TPC foi elaborada a partir de temas que permeiam os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável no Brasil, da Declaração Universal dos Direitos Humanos, Brasil Escola, da Constituição Federal 1988 e da Resolução SEDUC número 18, de 8/3/2022, Estatuto Padrão do Grêmio Estudantil. O objetivo geral da nossa TPC é orientar o corpo docente sobre a necessidade da temática em direitos humanos contemplada no currículo do Estado de São Paulo,
oferecendo subsídios aos educadores para que, junto ao Grêmio Estudantil, Conviva, Sala de Aula, possa haver um alinhamento dialógico entre todos os atores da unidade escolar. Os objetivos específicos: entender os objetivos do desenvolvimento sustentável no Brasil, da Declaração Universal dos Direitos Humanos, Brasil Escola, da Constituição Federal 1988 e da Resolução SEDUC número 18, de 8 de março de 2022, que é o Estatuto Padrão do Grêmio Estudantil. E também dar sentido dos documentos à prática pedagógica. Desenvolvimento das atividades e estratégias, sensibilização, acolhimento, apresentação do material e o encerramento. Aí vocês têm as referências. Bom, pessoal, então, para dar início aqui, os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável no Brasil são um apelo global à ação para acabar com a pobreza, proteger o meio ambiente e o clima e garantir que as pessoas em todos os lugares possam desfrutar de paz e de prosperidade, tá? Então, esses são os objetivos para os quais as Nações Unidas estão contribuindo a fim de que possamos atingir a Agenda 2030 no Brasil. Tá? Neste momento, nós vamos abordar o objetivo 4 e 5, que é a educação de qualidade e igualdade de gênero. O objetivo do desenvolvimento sustentável 4, educação de qualidade, garantir o acesso à educação inclusiva, de qualidade e equitativa e promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos. Então, o objetivo 4 aí é assegurar a educação inclusiva e equitativa e de qualidade e promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos e todas, né? Então, quais são as metas? Até 2030, garantir que todas as meninas e meninos completem o ensino primário e secundário livre, equitativo e de qualidade, que conduza a resultados de aprendizagem relevantes e eficazes. A outra meta também, que é até 2030, garantir que todas as meninas e meninos tenham acesso a um desenvolvimento de qualidade na primeira infância, cuidados e educação pré-escolar, de modo que eles estejam prontos para o ensino primário. E a outra também, até 2030, assegurar a igualdade de acesso para todos os homens e mulheres à educação técnica, profissional e superior de qualidade, a preços acessíveis, incluindo as universidades. A meta 4.4, até 2030, aumentar substancialmente o número de jovens e adultos que tenham habilidades relevantes, inclusive as competências técnicas e profissionais para emprego, trabalho decente e empreendedorismo. Outra meta, até 2030, eliminar as disparidades de gênero na educação e garantir a igualdade de acesso a todos os níveis de educação e formação profissional para os mais vulneráveis, incluindo as pessoas com deficiência, povos indígenas e as crianças em situação de vulnerabilidade. Meta 6, até 2030, garantir que todos os jovens e uma substancial proporção de adultos, homens e mulheres, estejam alfabetizados e tenham adquirido conhecimento básico de matemática. E a meta 7, até 2030, garantir que todos os alunos adquiram conhecimentos e habilidades necessárias para promover o desenvolvimento sustentável, inclusive, entre outros, por meio da educação para o desenvolvimento sustentável e estilos de vida sustentáveis de direitos humanos, igualdade de gênero, promoção de uma cultura de paz e não violência, cidadania global e valorização da diversidade cultural e da contribuição da cultura para o desenvolvimento sustentável. Então, nós temos aí também que um dos objetivos, né, é construir e melhorar as instalações físicas para a educação, apropriadas para as crianças e sensíveis às deficiências e ao gênero, e que proporcionam ambientes de aprendizagem seguros e não violentos, inclusivos e eficazes para todos. Até 2020, substancialmente, já ocorreu, né, ampliou globalmente o número de bolsas de estudo para os países em desenvolvimento,
em particular os países menos desenvolvidos, pequenos estados insulares em desenvolvimento e os países africanos, para o ensino superior, incluindo os programas de formação profissional, de tecnologia da informação e da comunicação, técnicos de engenharia e programas científicos em países desenvolvidos e outros países em desenvolvimento. O objetivo também é que até 2030 substancialmente aumente o contingente de professores qualificados, inclusive por meio da cooperação internacional para a formação de professores nos países em desenvolvimento, especialmente os países menos desenvolvidos e pequenos estados insulares em desenvolvimento. Agora nós vamos assistir um pequeno vídeo que vai contar um pouco da história dos irmãos Glória e Vitor, que vai demonstrar aí as dificuldades que os irmãos tiveram durante os momentos de pandemia do Covid-19, nos momentos que eles precisavam se comunicar com os pais que são deficientes auditivos. Então, nós vamos ouvir um pouco a história. Vocês vão perceber que o vídeo todo está em inglês e sem som, de propósito, tá? Tem um propósito aí. Então, o que eu vou fazer rapidamente um resumo da história e depois vocês assistem o vídeo, tá? Então, vocês já pensaram como é que ficou a comunidade surda nesses momentos de pandemia? Como que ela foi afetada? A principal forma de comunicação, já que a principal forma de comunicação deles é a língua de sinais, né? E principalmente leitura labial, expressão facial, né? Então, eles enfrentaram grandes dificuldades nesses momentos, né? As pessoas com deficiência auditiva vêm lutando muito, né? Para que haja comunicação todos os dias. E os desafios de enfrentar essas transmissões de som, de comunicação, a gente percebe que a máscara trouxe muitas barreiras, né? Então, uma delas, como eu já disse, que é o bloqueio da leitura labial e o uso da expressão facial, né? Então, infelizmente, a gente sabe, né, que as línguas de sinais ainda não têm sido um requisito obrigatório, né, nas escolas, nas universidades. Então, a gente vem lutando aí para que isso ocorra. Então, a educação dessa língua deveria ser, né, para a população toda, uma solução a longo prazo, né, e que deveria também ocorrer muitas políticas públicas para que a língua de sinais seja obrigatória nas escolas, né? A tecnologia também tem se tornado um aliado nesses momentos de pandemia, né? Inclusive para o público, né, de deficientes auditivos. Nós vemos aí que tem aplicativos, né, que você tem um avatarzinho de 3D, né, um avatar 3D, onde a pessoa escreve ou fala e o bonequinho faz o intérprete, né, a língua de sinais. Né? Fora as outras opções aí de legendas na TV, em vídeos, nas mídias sociais e principalmente nas aulas online que aconteceram durante a pandemia. Bom, vamos lá apreciar o vídeo, né? E depois retornamos para conversar um pouco mais sobre isso.
Dando continuidade, então, ao TPC, a Silvia, né, muito bem, explicou sobre a importância da comunicação. Então, nós podemos ver pelo vídeo que a máscara foi um dificultador. Então, enquanto para muitos a máscara trazia segurança com relação à pandemia, para outros ela foi um dificultador. Então, quando a gente pensa no objetivo 4 do desenvolvimento sustentável, que é oferecer uma educação de qualidade, pensando em garantir o acesso à educação de qualidade, a gente sempre diz que não é só garantir o acesso, e sim o acesso e a permanência dessa educação de qualidade. E muitas vezes nós teremos que ter a empatia, nós teremos que olhar além para garantir essa educação de qualidade inclusiva e equitativa para todos. Então, a gente pode não ter percebido que a máscara foi um dificultador para uma criança que era deficiente auditiva na questão da leitura labial. Né? Muitas vezes essa criança ela não falou, a família não nos procurou e nós não tivemos esse olhar, né, para perceber. Então, qual era ali a estratégia? Usar uma máscara transparente, né? Hoje a gente tem isso com maior acesso. Usar uma máscara que pudesse ser acessível para que o aluno pudesse ler os nossos lábios. Então, eu gostaria de deixar como reflexão, não só para o aluno com deficiência auditiva ou surdo, mas para outros alunos. O que, enquanto eu, professor, na minha prática pedagógica, pode ser um dificultador para o meu aluno? Então, vamos pensar num aluno que tem uma deficiência intelectual. Se eu usar uma palavra que seja de difícil compreensão, para aquele aluno pode ser um pouco mais difícil entender. Então, por que no momento não pensar em trazer um sinônimo, ou trazer uma imagem, ou trazer algo que possa facilitar a compreensão daquele aluno? Né? Um aluno com baixa visão, um aluno com cegueira. O que é preciso para que aquele aluno tenha uma facilidade na compreensão? Eu posso aumentar uma fonte, eu posso escrever um pouco maior no momento que eu estiver usando o quadro. Então, que a gente se coloque no lugar do outro, ou busque não só nos colocar na questão da empatia, para tratar esses entraves, mas o diálogo. Muitas vezes esse aluno ele não chega até a gente para dialogar e dizer, olha, professor, isso eu não entendi, isso dificulta a minha compreensão. Então, vamos primeiro entender quem é esse aluno, qual é a sua deficiência, e eu sempre digo, o caminho é o diálogo, conversar com esse aluno, o que está dificultando. E aí, na prática pedagógica, professor, a gente pode auxiliar esse aluno para que esses entraves sejam, então, retirados. Tá? Então, que fique um momento de reflexão. Né? O vídeo, acho que foi um vídeo de muita reflexão, para a gente entender as dificuldades básicas de comunicação e que a gente possa entender também outros pontos que a gente pode auxiliar. E aí sim nós estaremos cumprindo o objetivo 4, a meta 4, né? Que é promover de fato uma educação de qualidade, trazendo sim a questão da questão equitativa, né? Promovendo então, a oportunidade de aprendizagem a todos. Obrigada a todos e eu vou agora passar a palavra para a Silvia novamente, que dará continuidade a esse ATPC. Obrigada. Então, voltamos aqui. Eu quero agradecer imensamente a participação da PCNP Lidiane, que tem uma propriedade para falar sobre o assunto. Muito obrigada, Lidiane. Então, vamos dar continuidade. Agora nós vamos para o objetivo 5º, né, do desenvolvimento sustentável, que fala sobre a igualdade de gênero, né, alcançar a igualdade de gênero e empoderar todas as mulheres e meninas. Então, o objetivo 5 é alcançar a igualdade, né, como eu disse, e empoderar todas as mulheres e meninas. A primeira meta é acabar com todas as formas de discriminação contra todas as mulheres e meninas em toda parte. Eliminar todas as formas de violência contra todas as mulheres e meninas nas esferas públicas e privadas, incluindo o tráfico e exploração sexual e de outros tipos. Eliminar todas as práticas nocivas, como os casamentos prematuros, forçados e de crianças, e mutilações genitais femininas. Também reconhecer e valorizar o trabalho de assistência e assistência doméstico, né, não remunerado, por meio da disponibilização de serviços públicos, infraestrutura e políticas de proteção social
bem como a promoção da responsabilidade compartilhada dentro do lar da família, conforme os contextos nacionais. Garantir a participação plena e efetiva das mulheres e a igualdade de oportunidades para a liderança em todos os níveis de tomada de decisão na vida política, econômica e pública. Assegurar o acesso universal à saúde sexual e reprodutiva e os direitos reprodutivos, como acordado em conformidade com o Programa de Ação da Conferência Internacional sobre População e Desenvolvimento e com a Plataforma da Ação de Pequim e os documentos resultantes de suas conferências de revisão. Como, né? Eles vão realizar através de realização de reformas para dar às mulheres direitos iguais aos seus recursos econômicos, bem como o acesso à propriedade e controle sobre a terra e outras formas de propriedade, serviços financeiros, herança e os recursos naturais de acordo com as leis nacionais. Aumentar o uso da tecnologia de base, em particular as tecnologias de informação e comunicação para promover o empoderamento das mulheres. Adotar e fortalecer políticas sólidas e legislação aplicável para a promoção da igualdade de gênero e o empoderamento de todas as mulheres e meninas em todos os níveis. Bom, pessoal, se for pensar nos nossos materiais oferecidos na rede, nós temos aí o currículo em ação, tá, de todos os anos e séries. Nós colocamos alguns aqui só para exemplificar como é que a gente tem essa articulação desses objetivos, né, do desenvolvimento sustentável com o nosso currículo, tá? Então, vocês podem perceber que, vamos falar agora, eu vou falar um pouco da minha área, né, que é a área de linguagens, mas quero deixar claro que todas as áreas vão utilizar também essa articulação, tá? Então, no primeiro, lá no currículo em ação, nós temos o corpo fala, né, o corpo fala, combatendo preconceitos. Então, vocês podem ver aí que dá para utilizar o desenvolvimento do que é o 5, né, que eu li agora nesse minuto. Então, nós temos em língua inglesa, em língua portuguesa, em arte, educação física, trabalhando sobre este tema, né. Também temos o tema As Vozes do Feminino e Suas Representações Sociais, também apresentada no material Currículo em Ação, em língua portuguesa, ele vai aparecer lá em inglês também, arte, educação física, e depois em ciências humanas também percebemos que tem o mesmo assunto, tá? Então, para vocês perceberem como que existe a articulação de tudo isso que estamos abordando nesta TPC com os materiais da rede estadual do Estado de São Paulo. O São Paulo Faz Escola também, eu peguei aqui em específico o caderno de língua inglesa, né, onde também eles estão abordando sobre a ONU, né, reconhecer o significado histórico e geográfico da ONU, analisar as propostas apresentadas pela ONU. Então, por isso, nós fizemos essa parceria com a PCNP Leandra. Então, eu vou passar a palavra agora para a PCNP Leandra para dar continuidade à nossa TPC. Bom dia, boa tarde, boa noite. A gente sempre inicia assim porque não sabemos a hora em que vocês vão estar acessando, né? O Conviva vai participar um pouquinho sobre os direitos humanos, direitos fundamentais, que são do âmbito da Constituição Federal, enquanto os direitos humanos, ele abarca a parte universal dos tratados internacionais, né? Então, dentro da nossa Constituição, nós sabemos ali no artigo 5º que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, liberdade, à igualdade, à segurança, à propriedade, nos termos seguintes. Então, os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos, eles vêm de forma a serem aprovados, né, no Congresso Nacional em 2 turnos por 3/5 dos seus respectivos membros, né, são equivalentes à emenda constitucional. E, na verdade, se nós formos analisar a nossa pirâmide, né, nós vamos ver aí que ele fica nessa faixa de Constituição Federal, as emendas constitucionais, porque eles são equivalentes às emendas, aí vem os tratados internacionais sobre os direitos humanos, e depois segue a lei complementar, lei ordinária,
delegada, os decretos, as resoluções. Então, ele é considerado uma lei infraconstitucional. É ratificado e homologado pelo presidente da República. Não é facultativo, assim que ele é aceito, nós temos a obrigação de fazer funcionar dentro dos Estados-membros. Então, muitas vezes, os Estados eles cometem algumas violações em direitos humanos, né? E hoje nós temos aí 10 violações e uma que ainda não foi condenada, que eu vou depois ler para vocês o porquê que o Brasil foi condenado. A gente fala tanto em Lei Maria da Penha, mas a Lei Maria da Penha não houve, né, essa condenação ainda, porque o Brasil ele se prontificou em trabalhar com os Estados-membros instrumentos e mecanismos para que a gente evite a violação desses direitos da mulher. Então, ainda não ocorreu essa violação, e quando ocorre, o Brasil é obrigado, então, a parte onerosa de custear, né, de indenizar as vítimas aí. Então, a mais recente que nós tivemos foi do caso parlamentar, em 2021, da Márcia Barbosa de Souza, que nós vamos depois estar comentando mais para frente. Mas hoje nós vamos falar da primeira condenação do Brasil, que foi do caso Ximenes Lopes. Ximenes Lopes, então, foi um idoso, né, que dentro de uma clínica de tratamento, né, na casa de repouso, em Guararapes, ele faleceu em decorrência de tratamentos cruéis. Então, o Estado brasileiro foi condenado pela Corte Interamericana de Direitos Humanos por violação do direito à vida e à integridade pessoal do caso Ximenes Lopes, do senhor Lopes. Então, o Brasil, né, ele não cumpriu esses direitos, a garantia de proteção judicial com a família da vítima, e aí houve, então, a indenização e a criação de um programa de formação e capacitação para os profissionais da saúde mental no país. Então, muitas vezes a gente está trabalhando com algumas temáticas e, no fundo, a gente tem que analisar a intenção dessa temática, né? Não é porque está na moda, porque está na mídia, não. É porque o Brasil, ele ratificou, ele fez um compromisso e é obrigado a trabalhar, né, de forma a não violar mais esses direitos humanos. Depois nós temos o caso Nogueira, que foi um advogado defensor dos direitos humanos, o Gilson Nogueira de Carvalho, que denunciou alguns grupos de extermínio que ocorria ali na região do Rio Grande do Norte. Então, ele foi morto, porém, a corte ela considerou que o Estado ele não investigou de forma considerável, né, os responsáveis pelo assassinato. E as provas que foram apresentadas não foram suficientes. Então, ainda esse caso ele não foi condenado. Depois veio o caso Escher, que foi uma juíza de direito que acabou liberando as interceptações de ligações do Movimento Sem Terra dos trabalhadores rurais. Acabou liberando para a Polícia Militar, e aí houve, então, a divulgação dessa interceptação aí, e ela foi condenada. Também o Judiciário a indenizar a situação, né, e sancionou de forma assim o Poder Judiciário, porque eles também não quiseram dar fim ao material que foi interceptado. E também o caso Garibaldi, que foi um movimento sem terra, onde em 27 de novembro de 98, lá no Paraná, ele foi morto por homens encapuzados que atacaram a ocupação. Aí a Corte considerou que o Estado violou, né, os direitos, as garantias judiciais e a proteção em relação aos familiares de Garibaldi por não investigar e sancionar o crime. E aí houve, então, a indenização dos familiares, né? Então, o que a gente nota é que quando o Brasil ele é omisso em relação ao que foi combinado, a homologação em não violação, então a gente sofre uma sanção. Mas o porquê que nós estamos trabalhando essa questão de direitos humanos, que é um tema tão complexo e muitas vezes difícil, né, de ser introduzido dentro da nossa sala de aula? Porque hoje o Estatuto do Grêmio Estudantil teve uma alteração. Hoje nós vamos contar com uma comissão de direitos humanos dentro da escola. E essa comissão de direitos humanos, ela é o braço direito do Grêmio. Então eles vão trabalhar
com muitas temáticas dentro da escola, tá? Então, esse estatuto, ele trouxe a necessidade da participação de 3 a 5 membros para compor a Comissão de Direitos Humanos de cada unidade escolar, que deverão trabalhar com as seguintes temáticas, envolvendo tanto os alunos da rede pública quanto privada. Então, aqui nós vamos poder estar trabalhando as práticas preconceituosas, discriminatórias, relativas a gênero, ao LGBTQIA+, a pessoa com deficiência, a pessoa idosa, a origem étnico-racial, a confissão religiosa, a convicção política e ideológica, devendo ser combatida todas as formas de violência, seja ela institucional, física, verbal, simbólica, sexual, racial, por meio de bullying, cyberbullying, intimidação ou punição corporal. Então, essa comissão é formada depois que houve todo o processo seletivo do Grêmio e é feita através de um convite. Então, verifiquem aí junto ao vice-diretor de suas escolas e pedimos já de antemão a colaboração de vocês, educadores, para que deem os subsídios necessários aos nossos alunos. Muito obrigado. Passo a palavra à Silvia. Então, vamos lá, né? Vamos agradecer aqui então, a presença da PCNP Leandra, que é do Conviva, que falou um pouco mais sobre os direitos humanos, né? Agradecer novamente a Lidiane pela contribuição e vamos finalizar a nossa TPC, lembrando então que estes assuntos abordados hoje serão retomados nas outras TPCs e o que a gente acha importante é que todos saibam desse tema, né? Já que será criada uma comissão de direitos humanos em cada unidade escolar. Então eu agradeço a participação de todos, desejo uma boa semana para todos. Até breve.